Olá, meu nome é Bianca e bem-vindos ao meu canal. Mais um capítulo, bora pro vídeo. Was it the voice? Was it the fire burning in me? O capítulo de hoje é o capítulo 3. Gente, tá tendo muita dificuldade para eu conseguir postar os vídeos aqui no canal. Então eu peço que vocês tenham paciência, que hoje, em nome do nosso Senhor Jesus, nós vamos ficar certinhos. Amém? O desembarque e o embarque da eternidade. Vou colocar as referências para você aqui, tá bom? Hebreus 12, do 1 ao 3 diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está aceitado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Depois de entendermos o plano divino, é importante saber que o ser humano fez... É importante saber o que o ser humano fez com ele. Vamos voltar ao princípio e para entendermos isso. Deus, munido do seu plano, criou o ser humano e o colocou em um lugar especial para concretizá-lo. Lá, nesse lugar, era para que o ser humano compreendesse o plano divino, conhecesse o noivo e decidisse casar-se com ele. Deus não quer uma noiva para o seu filho obrigada a casar-se com ele. Por isso foi criado o Éden, um jardim divino onde se realizava a corte. Nesse hall da corte estava tudo muito bem definido. Deus vindo todos os dias a ter comunhão com o ser humano, ou seja, o Pai apresentando o seu filho e a família divina para a noiva, o ser humano. Jesus presente como a árvore da vida, bem no meio do jardim, para que não tivesse a mínima dificuldade de apreciá-lo. E o homem, a noiva, conhecendo e desfrutando do que esperava para toda a eternidade. Nesse tempo, considerando o livre-arbítrio concedido por Deus ao ser humano, o homem precisava fazer uma escolha: comer da árvore da vida e se casar eternamente com o noivo, ou rejeitar o noivo comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe muito bem qual foi a escolha do ser humano. Ao invés de casar com Cristo, ele quis o seu próprio reino. Essa opção não estava posta, porque tudo foi criado para Cristo. Não existe outro reino e nem mesmo a possibilidade de existir. Mas, instigado pelo diabo, que antes do ser humano tentou o seu próprio reino e se deu mal, o homem entrou nessa canoa furada e o resto é história. A moral da história é que o homem foi retirado do hall da corte e foi morar com o diabo no seu império das trevas. Não há um casamento entre o ser humano e o diabo, mas ambos estão no mesmo barco, caminhando a passos largos rumo ao lago de fogo, preparado para o diabo e os seus anjos. Infelizmente, o ser humano, criado para a glória de Deus, está indo para o mesmo caminho, mudando o DNA. Quando o ser humano comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ocorreu algo em sua essência. Ela foi completamente mudada, pois o ser humano foi destituído da glória de Deus, que recebera quando Deus soprou em suas narinas ao ser criado. Para o mundo espiritual, a noiva morreu naquele dia. Mas para a palavra de Deus,
diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Está lá em Jó 42, 2. Jamais algo que Deus define, algum outro ser tem poder para impedir Deus de concretizar o seu plano. Afinal, Ele é Deus. No entanto, o ser humano criou uma situação complicada para Deus resolver. Complicada porque só existia uma única solução, e ela seria por demais dolorida para Deus e o noivo, Jesus Cristo. A única solução era a obra do Calvário. Nessa hora entrou em cena a essência de Deus, o amor. Para que o ser humano não se perdesse eternamente no império das trevas, Deus o amou de tal maneira que executou a obra do Calvário, ainda que o preço dessa obra fosse a morte do seu próprio filho. A obra do Calvário mata a velha criatura destituída da glória de Deus e cria outra à imagem de Deus para continuar o plano divino de casar o seu filho. E para que a nova criatura não se perca no campo de batalha, Deus enviou o Espírito Santo para tutelar, proteger e possibilitar que ela conclua sua preparação para o casamento com o noivo. Hoje, eu e você somos colocados novamente no rol da corte, de forma definitiva, e a eternidade volta a ser realidade para mim e para você. Veja o que aconteceu no Éden. Foi o ser humano pular fora da eternidade planejada por Deus para a sua vida. Ele, enganado pelo diabo, pensou que poderia ser eterno, independente de Deus. Não há eternidade independente de Deus, pois tudo foi criado para o Filho. A criação não tem poder para se rebelar contra o Criador e ficar bem na foto. Afinal, ela é apenas a criação do Todo-Poderoso. Isso é verdade. Isso é muita verdade. O aqui e agora. Quando o ser humano foi retirado do Éden e viu que não tinha mais eternidade, mentoreado pelo diabo, estabeleceu o seu reino nessa terra. Dá para perceber que Deus não faz parte desse mundo ao olhar para as mazelas dele. Exatamente. O ser humano pensa que aqui é o seu reino, mas na verdade é o reino do diabo, que foi lançado pelo Senhor nessa terra. O ser humano é simplesmente um vassalo dele. No entanto, pensa que reina. Meu Deus, quanto engano! Ô Senhor Jesus, tem misericórdia dessas pessoas, pois elas não sabem o que elas estão fazendo. Depois de crer na obra do Calvário e ter restaurado novamente a eternidade em nossas vidas, seria completamente absurdo vivermos pensando e edificando no aqui e agora, já que esse mundo não faz parte do reino de Deus. O único sentido de viver nessa terra, como disse o próprio apóstolo Paulo, é edificar o reino de Deus, é colocar a eternidade novamente em ordem do dia, é conquistar aquilo para o qual fomos conquistados. E pode ter certeza de que essa conquista não tem nada a ver com o aqui e agora. Nossa existência tem a ver com a eternidade. Fomos criados para isso e Deus continua com o seu propósito eterno de nos casar com Jesus Cristo. Então, Jesus abriu a porta da eternidade novamente para nós. Não vamos repetir a escolha errada e insensata de Adão e Eva. Vamos entrar por essa porta aberta pelo Senhor e completar a carreira, pois a coroa está nos esperando. A única vida aqui para nos preparar para Ele. Então, não vamos perder tempo edificando coisas que pertencem somente a esse mundo e não é eterno.
Na verdade, para Deus, ele já não existe, pois já foi condenado. E Deus está em pleno vapor, construindo um novo céu e uma nova terra, assim que Jesus voltar. Tudo isso desaparecerá e se estabelecerá o novo que Deus está criando. A palavra de Deus diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Eu e você já fomos tirados por Deus, literalmente, do mundo. Mas somente nós podemos tirar o nosso coração dele. O Senhor espera que diante da proposta dele de casamento, eu e você espontaneamente decidamos tirar o nosso coração deste mundo e colocá-lo na eternidade, onde o nosso noivo nos aguarda. Isso é uma escolha. Quando a noiva se apaixona pelo noivo, ela não se preocupa mais com coisas à sua volta que não envolvam o noivo. Ela se preocupa com a festa de casamento, pensando em seus mínimos detalhes. Sonha com a vida de casada, posteriormente com os filhos que terá, com a alegria e o prazer e a satisfação de viver o resto da vida com a pessoa amada. Tudo isso simplesmente por estar apaixonada pelo noivo. Assim deveríamos ser a minha e a sua vida com o nosso noivo eterno. A não ser, é claro, se não há paixão pelo noivo. Caso o desejo do casamento seja tão somente pela riqueza do noivo, talvez jamais esqueçamos o mundo em que vivemos. E a eternidade será algo que, quanto mais tarde, melhor. Afinal, não há prazer nela. Mas se há paixão pelo noivo, a eternidade entra em nossas vidas de forma definitiva. E é justamente nela que estarão os nossos pensamentos, sentimentos e desejos de conquista. Aleluia! Então vamos para a nossa reflexão de hoje. Com as suas palavras, escreva o sentimento que lhe vem à mente ao pensar na eternidade e no seu casamento com Cristo. Aleluia! Queridos, o que o Senhor tem para nós é infinitamente melhor do que esse mundo pode nos oferecer. É claro que Ele tem bênçãos para as nossas vidas no aqui e no agora, mas os nossos olhos devem estar no casamento com o noivo, na eternidade, em viver lá com Ele e não aqui. Amém, queridos? Escreve aqui nos comentários o que o Senhor falou com você, se foi edificado. Eu não sei nada o que escrever. Escreve amém. Amém, queridos? Então, deixa o seu like porque ajuda muito, tá bom? Se inscreva se você ainda não é inscrito. Não esquece de acionar o sininho de notificação para que quando tiver novos vídeos chegue para você, combinado? E até amanhã. Tchau!